Olá, bom dia, boa tarde e boa noite, gente boa. Estamos aqui trazendo mais um conteúdo super importante para você. Então, se você quiser saber, fica com a gente depois da vinheta. Então, vamos pedir inicialmente para você se inscrever no meu canal Pedagogia em Foco, dar aquele like, dar aquele joinha, assinar o sininho de notificações para você saber quando tem novos vídeos. E se você gostar desse vídeo, compartilha, manda ele para outras pessoas. Vamos ver quais são os fundamentos principais das tendências pedagógicas brasileiras hoje. Então, você sabe o que é uma tendência? Uma tendência pedagógica? Ou uma tendência? Dentro da moda, a gente sabe que geralmente a moda está mudando, está trazendo modelos novos, não é isso? Dentro da educação também não é diferente. A evolução acontece, né? As tendências elas dão uma certa direção para a educação, dão uma orientação. Então é isso que a gente vai ver. Quais são as principais tendências brasileiras que norteiam a educação, tá? E dentro desses modelos, os professores Saviani, 1997, e Libânio, 1990, eles propõem a reflexão sobre as tendências pedagógicas, porque existem duas grandes linhas de pensamento pedagógico no Brasil, e elas se dividem em tendência liberal e tendência progressista. Vamos trazer para você aqui esse organograma mostrando as duas principais tendências, tá? A tendência liberal, que engloba 4 grandes tendências: tradicional, renovada progressista, renovada não diretiva e escola nova, além da tendência tecnicista. Já na tendência progressista, ela vai envolver 3 tendências, que é a tendência libertadora, a libertária e a crítico social dos conteúdos. Mas nós vamos falar hoje, nesse vídeo, da tendência liberal. E quando eu falo em liberal, será que eu estou falando de alguma coisa relacionada à liberdade? Será que na escola, esses modelos de tendências liberais, elas trazem mais liberdade para dentro da escola? Não. Quando eu falo em tendência liberal, eu estou me referindo principalmente a um modelo de escola que se desenvolveu no modelo de sociedade capitalista, numa sociedade dividida por classes. Então, dessa forma, a gente vai perceber qual é o foco dessas tendências, não é? Na hora de formar esse indivíduo para a sociedade. E nós vamos começar falando principalmente agora da tendência tradicional. Dentro dessa tendência tradicional, nós vamos entender que o professor aqui, ele é o protagonista principal dessa tendência, dessa escola. E o papel dessa escola, quando eu falo de tradicional, eu quero falar que nós vamos formar um aluno para um modelo idealizado de homem, em que nada tem a ver com a vida presente ou com o futuro, mas é um homem idealizado para reproduzir a sociedade que está aí, ou seja, é uma escola que vai fazer a reprodução do status quo, que significa dizer que na sociedade existem os pobres e existem os ricos, e cada um tem o seu papel, tem a sua função, e que é natural que tenha essa divisão de classes dentro da sociedade. Então, esse homem, ele não tem o objetivo de mudar nada dentro dessa sociedade. Com relação aos conteúdos, eles são trabalhados como se fossem verdades incontestáveis, e esse aluno, ele não tem oportunidade de contestar nada que o professor vai estar trabalhando dentro desses conteúdos. O método dessa tendência é um método que
trabalha principalmente com a exposição verbal, tá? E a demonstração, com ênfase principal nos exercícios e na repetição de memorização. Quando eu falo em memorização, eu estou falando que esse aluno ele vai decorar aqueles conteúdos para quando for fazer uma avaliação, ele se sair bem nessas avaliações. O professor, com relação ao relacionamento dele com o aluno, eu já falei que o professor é o centro do processo, né? Então, esse professor, ele vai transmitir os conteúdos no ambiente disciplinado, onde esse aluno, ele vai estar totalmente disciplinado para receber a transmissão desses conteúdos por esse professor. Nos pressupostos de aprendizagem, acredita-se que a assimilação dos conteúdos, eles devam acontecer mecanicamente sob uma coação. Então, se esse aluno não está querendo aprender dentro daquela sala de aula, esse professor tem que obrigá-lo a se comportar, a disciplinar esse aluno para que esse aluno possa aprender. E a avaliação vai demonstrar se de fato esse aluno está aprendendo. A manifestação dessa prática escolar brasileira acontece nas escolas laicas ou religiosas e em escolas de elite. Então, as melhores escolas brasileiras que se entende são aquelas que dão um ensino rigoroso, disciplinado, e por isso mesmo que essa tendência é chamada também de tendência conservadora, porque são escolas que vão exigir muito dos seus alunos, vão trabalhar muitos conteúdos e esses alunos vão estar, de certa forma, sendo repreendidos ou obrigados a aprender para que eles possam ter um bom rendimento. Já a gente vai trazer agora dois representantes da tendência renovada progressista. Essa tendência renovada progressista, quando eu falo em renovada progressista, você não compare ou não confunda com a tendência progressivista, não é? Ou seja, essa renovada progressista aqui, ela está relacionada a um determinado progresso, um relacionado progresso que tivemos referente à tendência tradicional. Ou seja, a tendência tradicional era aquela tendência que era muito conservadora, e aqui nessa tendência renovada liberal progressista, a gente vem trazer um pouquinho mais de liberdade para o aluno. E essa tendência, ela foi influenciada por John Dewey, americano, né, que ele pensou então em métodos diferenciados, numa maneira em que o aluno pudesse ser maior, atingir um maior protagonismo dentro desse processo de ensino-aprendizagem. E para o Brasil, Anísio Teixeira, ele foi influenciado por John Dewey e trouxe então esse modelo de escola nova para o Brasil. Ele que foi um dos influenciadores, né, dos pioneiros da educação no Brasil, em que eles fizeram bastante reivindicações para termos uma escola pública em que pudesse ser oferecido para a maior parte da população. Essa renovada progressista, o papel da escola é ter maior interação entre as estruturas cognitivas do indivíduo e as estruturas do ambiente. Então, assim, quando eu falo em interação, esse aluno ele vai poder interagir mais, tanto com o ambiente externo, quanto com o cognitivo individual dele. O conteúdo de ensino é com maior ênfase agora no processo do que nos conteúdos. Enquanto a tradicional dava ênfase nos conteúdos, quanto mais conteúdos, mais esse aluno iria aprender. Aqui nessa renovada progressista, a maior ênfase está no processo ensino-aprendizagem, que é uma maior interação do aluno com o ambiente.
O método aqui, como seria? Seria pautado nos modelos científicos, né? Que se estrutura a partir de curiosidades aguçadas e também de recursos didáticos supervalorizados. Então, o processo com uma metodologia diferenciada também vai ajudar nessa interação. O relacionamento do professor-aluno acontece porque agora o aluno é o centro, tá? Enquanto na tendência tradicional o professor era o protagonista, aqui na renovada progressista a gente já muda de foco, não é? O aluno é o centro do processo e do relacionamento com o professor. Então, assim, os pressupostos de aprendizagem nessa renovada progressista é incentivar e estimular o aluno. A avaliação é focada nos esforços e êxitos do aluno. Então, o professor aqui ele vai ter uma função de incentivar e estimular esse aluno a aprender. As manifestações na prática da escola brasileira dentro dessa tendência liberal renovada progressista acontece mais nos ambientes teóricos do que na prática da ação pedagógica. Então, assim, ainda não foi conseguido colocar em prática, de fato, na ação pedagógica, essas ideias desse ambiente teórico. Então, aconteceu ainda em modelos de escolas experimentais. E a gente pensa aqui agora nos representantes de uma escola renovada, não é? Através dos teóricos Maria Montessori, Jean Piaget e Jean-Yves de Crolles. Esses aqui são alguns teóricos que são representantes dessa escola, dessa tendência renovada progressista. E quando eu falo de renovada não diretiva, não é? Eu estou falando aqui principalmente de uma escola que é a escola nova, que traz o papel de um desenvolvimento psicológico do indivíduo, tá? Essa escola, ela vai agora se voltar para um aluno que tem um cognitivo, não é? Que é um ser individualizado, que ele precisa ser olhado para a sua aprendizagem individualizadamente, pelo lado cognitivo, pelo lado psicológico. E aí, dentro desses conteúdos do ensino, nessa renovada não diretiva, a gente vê a ênfase nos processos de desenvolvimento das relações e da comunicação. O que eu quero dizer? Que esse desenvolvimento das relações interpessoais e de comunicação, de manifestação, de socialização dentro da escola é muito mais importante, tornando secundário a transmissão dos conteúdos que acontecia na escola tradicional, na pedagogia tradicional ou na tendência tradicional. Existem vários nomes que vocês vão ouvir, mas que significa a mesma coisa. E o método? O método dispensa de métodos, né? Então, não precisa ter um método principal, né? O que vai estar em pauta aqui é o professor encontrar uma maneira de facilitar essa aprendizagem para esse aluno, utilizando técnicas de sensibilização. Sensibilização, porque aqui nós vamos dar ênfase, né, à questão do psicológico, do emocional desse aluno. E o relacionamento do professor-aluno, né? Como é que fica? O professor é especialista em relações humanas. Então, aqui esse professor, ele vai ter que buscar um pouco mais de especialização, né? Porque ele vai buscar agora uma forma específica de trabalhar esse aluno para desenvolver as relações humanas desse aluno na escola. O professor vai ausentar-se, não é?
como melhor forma de respeito e aceitação plena do aluno. Então, o professor vai sair da cena como foco principal e ele vai articular situações, maneiras de melhor desenvolver a comunicação e a interação dos seus alunos. Os pressupostos de aprendizagem, como seria? Motivar para o desenvolver a valorização do eu aluno, né? E vamos ter aqui agora a autoavaliação. Uma autoavaliação em que esse aluno ele vai refletir e pensar de como é que ele está aprendendo, de como é que ele precisa aprender. As manifestações dessa prática escolar brasileira vai se dar, né, numa prática em que os professores, educadores, eles vão estar sendo apoiados por psicólogos escolares, orientadores educacionais. Então, a gente pode entender aqui que nós estamos vendo outros autores, outros atores, né, dentro desse cenário em que iniciamos com o protagonista principal apenas o professor. Aqui a gente já vê um professor que ele procura especializações, né, para dar um melhor atendimento para o seu aluno, e nós já vamos ter também aqui apoio de outros profissionais, no caso os psicólogos escolares e orientadores escolares. Então, aqui a gente já pode ver uma certa evolução, né, da tendência tradicional até nós chegarmos aqui na tendência renovada, não diretiva, representada pela escola nova. E a afetividade, né? O Carl Rogers é um dos grandes representantes dessa escola não diretiva, né? Porque ele se preocupava principalmente com a relação da afetividade. Olha aqui o contraste, não é? Dentro da mesma tendência liberal, a gente começou aí com uma tendência tradicional, em que o professor era o principal protagonista, e a gente chega aqui numa tendência não diretiva, em que esse teórico, ele já pensa numa maneira das relações que existem entre professor e aluno, que para que aconteça um ensino significativo, é necessário que ocorra uma relação afetiva, amorosa entre esse professor e entre esse aluno. E quando a gente chega na tendência tecnicista, né? Tendência tecnicista que vai ser bastante influenciada pelo behaviorismo, não é? Que é uma escola psicológica, uma tendência psicológica da aprendizagem. A gente vê aqui o papel da escola como sendo agora produzir indivíduos competentes para o mercado de trabalho, através de informações precisas, objetivas e rápidas. Enquanto que a gente vê na escola tradicional formar indivíduos para um mundo idealizado, aqui essa escola da tendência tecnicista, ela já forma o indivíduo para um mercado real, né? Para o trabalho, para o mercado de trabalho, e uma formação bem rápida, bem objetiva, né? Para que ele possa ser inserido rapidamente no mercado de trabalho. Essa tendência tecnicista chegou com influência no Brasil pelos anos 60, 70, não é? Porque um período em que os militares já estavam no poder, eles fizeram uma abertura, uma abertura das fronteiras nacionais para o capital estrangeiro. Então, o Brasil estava tendo aquele auge do desenvolvimento industrial. Então, dessa forma, a escola precisou se adequar para preparar pessoas, indivíduos, para trabalhar nessas indústrias que estavam sendo abertas no espaço nacional. E os conteúdos dentro dessa tendência? Seriam conteúdos de ensino que seriam voltados com objetivos bem precisos, mensuráveis e observáveis, né? Então, nesse modelo aqui, se eliminava qualquer tipo de subjetividade. Tudo tinha que ser muito objetivo e não tinha preocupação em olhar para a cognitiva, em olhar para o emocional, nem muito menos em se preocupar com o relacionamento humano. Por quê? Precisava se formar rapidamente pessoas para inserir no mercado de trabalho.
E os métodos, né, dentro dessa tendência, né? E tinha os manuais, os livros didáticos, os recursos e técnicas, tá? Os procedimentos, eles eram procedimentos e técnicas bem elaborados por especialistas, né? Justamente para garantir a transmissão e a recepção de informações bem precisas e rápidas, né? Quem inspirou essa tendência tecnicista no Brasil, né? O grande representante dessa tendência no Brasil foi o Skinner, né? Psicólogo, que ele pensou de várias maneiras de condicionar esse aluno a uma aprendizagem rápida. Mas o relacionamento do professor-aluno dentro dessa tendência Bianchi se dava apenas na comunicação técnica, sem muitas relações afetivas ou pessoais, né? Como Carl Rogers defendia muito a afetividade lá na tendência renovada não diretiva, aqui na tecnicista é cortado completamente nessa questão de afetividade e de relações afetivas, pessoais. Os pressupostos de aprendizagem, nesse momento, vão estar relacionados a condicionamentos e respostas de estímulos. Então, se eu tenho estímulos positivos, eu vou querer retorno positivos. Se eu quero retornos positivos, muitas das vezes eu também vou poder utilizar estímulos negativos. Então, são componentes de aprendizagem que vão ter aí como foco a motivação, a retenção e a transferência. Se esse aluno conseguiu assimilar de forma rápida e precisa, ele vai avançar, não é? Senão ele vai ficar retido ou então ele vai ser transferido para uma outra área onde ele tenha mais aptidão. As manifestações nessa prática escolar, elas vão estar asseguradas, não é? Principalmente pela assimilação dos professores na prática, tá? E no ideário. Então, assim, o que deu sustentação para essa tendência tecnicista no Brasil foi a LDB de 1971. A 5.692. Foi nela que se estabeleceu um ensino técnico, né, que pudesse, de fato, preparar esse indivíduo para o mercado de trabalho. E vamos ver agora esses dois grandes influenciadores dessa tendência tecnicista no mundo, né, e consequentemente chega no Brasil, né, que é o behaviorismo, por meio do Frederick Skinner, um psicólogo, como eu já falei nele, né, e o Benjamin Bloom. Então, esses dois são os grandes representantes dessa tendência tecnicista no Brasil. E aqui nós trazemos as referências bibliográficas que a gente trabalhou esse conteúdo, né? Tivemos Libânio, José Carlos Libânio, a democratização na escola pública, Libânio, José Carlos Libânio, a coleção de magistério, série Formação para Professores, Saviani, Dermerval Saviani, a escola democrática também, e tivemos métodos montessorianos e a pedagogia montessoriana, tá? Então, fizemos algumas pesquisas e trazemos aqui para vocês as referências. E a gente finaliza agora com aquela grande frase, né, que eu gosto tanto, de Samitiba, né, quando ele fala que criar uma criança é muito fácil, basta satisfazer-lhe as vontades. Educar é trabalho. Então, assim, vamos pensar na maneira como é que a gente está fazendo, né? Se a gente está conseguindo realmente trabalhar com as nossas crianças, de fato, para torná-las pessoas realmente educadas, né? E que vão realmente ser pessoas competentes no mercado de trabalho. E não fazer as vontades dela e tornar crianças aí cheias de vontade e sem nenhuma estrutura psicológica e emocional bem desenvolvida. Então, a gente finaliza aqui, né? Esperamos que vocês aguardem o nosso próximo vídeo, que vai trazer a segunda parte das tendências pedagógicas, dentro da tendência progressista, tá bom? E fique com a gente e até a próxima aula. Tchau, tchau!